Meu nome é Érica Couto, eu sou fonoaudióloga e professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e colaboradora do Serviço de Telesaúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje eu vou trazer para vocês um tema relacionado às alterações fonoaudiológicas de linguagem e fala presentes no paciente neurológico, e essas alterações são a afasia, a disartria e a apraxia. Nós vamos discutir conceitos e características dessas alterações que são importantes para uma melhor compreensão das mesmas e que nos levarão a uma intervenção mais adequada e efetiva. O tema é um tema bastante extenso e eu não pretendo esgotar este tema na aula de hoje, mas espero que numa outra oportunidade a gente possa aprofundar ainda mais. Bom, então vamos começar. Nós vamos começar pelo tema da afasia. A afasia, ela pode ser definida como uma dificuldade de comunicação causada por uma lesão focal ou degenerativa nas áreas do cérebro responsável pela linguagem, causando problemas de expressão, compreensão, leitura e escrita. As pessoas com afasia podem também apresentar outros problemas como a disartria, a apraxia ou problemas de deglutição. Com relação às causas da afasia, ou melhor, as lesões no cérebro, elas podem ser causadas pelo acidente vascular cerebral, que segundo o Ministério de Saúde é a principal causa de morte e incapacidade no Brasil. A segunda causa da afasia seria o traumatismo crânioencefálico, seguido dos tumores do sistema nervoso central, de doenças infecciosas, como por exemplo a meningite, intoxicações por droga, álcool ou metais pesados e as doenças neurodegenerativas, como as síndromes demenciais. As afasias, existem várias formas de classificação para as afasias, mas elas podem ser divididas basicamente em afasias expressivas, quando a pessoa tem problema para usar palavras e enunciados, ou seja, elas têm dificuldade na sua expressão oral. Elas também podem ser classificadas como afasia receptiva, quando a pessoa tem dificuldade para compreender o seu interlocutor. E também podem ser classificadas como afasias mistas, quando o problema é tanto para a compreensão quanto para a expressão. Como exemplo de uma afasia expressiva, eu tenho a afasia de Broca. Como exemplo de uma afasia receptiva, a afasia de Wernicke. E como exemplo de uma afasia mista, a afasia global. As afasias, elas variam de grau de severidade, dependendo do tamanho, do tipo e da localização da lesão. Bom, para nós entendermos melhor as afasias, é necessário que nós compreendamos também alguns conceitos como habilidades linguísticas e comportamentos linguísticos. As habilidades linguísticas, por exemplo, elas vão nos servir para fazer diagnóstico diferencial de afasia. E aí nós temos como habilidades linguísticas a fluência, a compreensão, a nomeação, a repetição, a leitura e a escrita. Sendo que leitura e escrita nem sempre estão comprometidos no paciente afásico. Na maioria dos casos, sim, mas nem sempre. Mas as alterações de leitura e escrita, que seriam as dislexias e agrafias desadquiridas, elas também podem vir isoladamente. Bom, a linguagem, os comportamentos linguísticos, eles são divididos em jargão, parafasias, neologismos, estereotipias, ecolalia, paralexias, paragrafias e perseveração. Nós vamos ver a definição e as características de cada um deles posteriormente. Bom, a linguagem está fundamentada nessas habilidades que eu já acabei de citar. E elas também serão tomadas como referência para classificarmos as afasias. Por exemplo, uma afasia de Broca, ela tem uma dificuldade, o paciente vai apresentar uma dificuldade de fluência e de nomeação básica primordialmente. Já uma afasia de Wernicke, o paciente vai apresentar dificuldades na compreensão e na repetição. Então, como eu já disse, são através das habilidades linguísticas que nós vamos fazer o diagnóstico diferencial.
Bom, vamos ver cada uma dessas habilidades linguísticas. Primeiramente, a fluência verbal. A fluência verbal, ela é caracterizada pela quantidade de palavras que um sujeito é capaz de emitir no seu enunciado, pela precisão articulatória, pelo esforço produtivo, pelo cumprimento das frases, pela prosódia e acesso ao léxico. E ele é um critério muito utilizado na principal divisão das síndromes afásicas em fluentes e não fluentes. Por exemplo, uma afasia não fluente, o sujeito teria uma emissão bastante reduzida em número de palavras, com uma imprecisão articulatória que levaria a um esforço visível dessa produção oral, comprimento de frases bastante curtos, né, ou às vezes inexistentes, frases até inexistentes, uma prosódia alterada e uma dificuldade bem visível de acesso ao léxico. Já as afasias fluentes, elas são caracterizadas por uma enorme quantidade de palavras, sem alteração de correlação à articulação, não há esforço produtivo, o comprimento das frases é grande, às vezes, por vezes muito extenso, há uma hiperprosodia, ou seja, uma prosódia em excesso, e o acesso ao léxico se dá através da produção exagerada de palavras, muitas vezes palavras inteligíveis e ininteligíveis, que caracterizam o jargão. A repetição é um dos mecanismos mais elementares da linguagem humana e demanda análise auditiva, segmentação fonológica, memória lexical, memória semântica e programação motora. Muitas vezes uma pessoa tem dificuldade de repetir uma determinada palavra, primeiro porque ele não compreende essa palavra, ele pode também não conseguir repetir porque ele não consegue registrar essa palavra na memória lexical e na memória semântica, ele pode não conseguir repetir porque ele está impedido de segmentar fonologicamente essa palavra e até mesmo fazer a programação motora dessa palavra. Isso é bem visível nas afasias motoras, principalmente na afasia de Broca. Mas há uma afasia específica dentro das afasias receptivas, que é a afasia de condução, onde a principal característica é a dificuldade de repetição. Com relação à nomeação, eu considero uma das habilidades linguísticas mais importantes dentro do quadro afásico. A nomeação é a capacidade de reconhecer visualmente o estímulo e resgatar da memória semântica e lexical o nome do objeto. E justamente a dificuldade de nomeação, ela vai provocar um fenômeno que nós chamamos, uma transformação que nós chamamos de anomia, que é a dificuldade ou inabilidade para resgatar e evocar os nomes dos objetos, ocasionando restrição no vocabulário. A anomia ela está presente em todos os tipos clínicos de afasia, com características bastante particulares para cada um desses tipos clínicos. Bom, com relação à compreensão, é uma função complexa, muito complexa, decorrente da decodificação dos sons da fala e ocorre quando os conceitos associados à palavra registrada são ativados e selecionados. Também, junto com a nomeação, eu considero uma habilidade importantíssima, porque dela depende toda a entrada de estímulo auditivo que vai interferir, que vai influenciar na recuperação do afásico. Praticamente todos os tipos clínicos de afasia têm dificuldade de compreensão em maior ou menor grau, mas as afasias receptivas têm uma dificuldade de compreensão muitas vezes muito pequena. Nas afasias receptivas nós temos dificuldades de compreensão mais severas. Agora, voltando então ao quadrinho anterior, né, nós vimos as habilidades linguísticas, eu não vou me referir à leitura e à escrita no momento, porque prefiro me concentrar mais nos comportamentos linguísticos, discutir com vocês um pouco mais o que são os comportamentos linguísticos tão importantes para a gente poder entender a expressão do afásico. Então, o primeiro comportamento linguístico que nós vamos discutir é o neologismo, que é o neologismo é uma palavra criada e empregada com intenção e significado.
Por exemplo, ao querer nomear a palavra, um objeto borracha, o afásico pode emitir a palavra bormalhon, né? Ao se referir à borracha, ele fala bormalhon. Isso é considerado um neologismo. Já a perseveração, que é um outro comportamento linguístico bastante típico do afásico, a tendência é manter ou repetir uma palavra, né, não apropriada para a qual a resposta é requerida. Por exemplo, numa tarefa de nomeação, ele nomeia corretamente o copo, ele nomeia corretamente a caneta, mas ao nomear o óculos, ele nomeia caneta ou copo, ou seja, perseverando na palavra anteriormente emitida. A parafasia é um fenômeno, uma transformação muito interessante, porque ela é a troca de uma palavra por outra ou troca de um som por outro. Por isso nós temos a parafasia fonética, a fonêmica e a verbal. Quando nós temos trocas de sons ou de características fonéticas da palavra, nós temos a parafasia fonética e fonêmica. A troca de palavras mesmo, nós denominamos parafasias verbais, que podem ser especificadas em semântica ou formal. Então, o sujeito, ao invés de falar a palavra cadeira, ele pode emitir a palavra janela, ou a palavra sentador, ou a palavra banco, alguma coisa que alguma palavras do mesmo campo semântico da palavra a ser emitida, ou palavras de objetos que estejam próximo à palavra que ele quer emitir. A ecolalia é um comportamento caracterizado por uma repetição sistemática de palavras ditas pelo interlocutor ou pelo próprio falante. Aí na imagem vocês veem um exemplo de uma ecolalia emitida por um paciente afásico ao responder à pergunta: quantos anos o senhor tem? Ele diz: quando o senhor tem? Quantos anos eu tenho? Eu sou da Bahia, eu sou da Bahia. Isso é um exemplo que eu considero um exemplo de ecolalia. E um exemplo também de uma dificuldade, vou voltar aqui na imagem, uma dificuldade de compreensão. Eu faço uma pergunta: quantos anos o senhor tem? Ele repete, já transformando essa pergunta, e logo depois engaja num comportamento ecolálico. A circunlocução é um comportamento muito típico da afasia anômica, e ele é caracterizado pela emissão correta das palavras, porém com uma prolixidade que é significativa da dificuldade de nomeação. Por causa da dificuldade de nomeação, ele fica rodeando em torno, dando explicações com relação àquela palavra. Então aí é um exemplo: o paciente, ele foi requerido ao paciente que ele nomeasse o objeto tesoura, e ele responde: este objeto aqui, eu acho que serve para coratar. Olha aí um exemplo de neologismo. Não, cortar chapa, ele se autocorrigiu. Isto serve para cortar coisas, é uma tesoura. Tá? A estereotipia, que são segmentos linguísticos automaticamente repetidos todas as vezes que o paciente tenta se comunicar. Elas podem ser lexicais, quando se referem a uma palavra ou uma frase, ou não lexicais, por não ter significação linguística alguma. A estereotipia, ela é caracterizada por uma fluência muito grande, e elas são produzidas da mesma forma e com variação de entonação. O jargão, ele é uma alteração do nível do discurso, caracterizado por uma prosódia normal, um ritmo acelerado, a substituição de uma palavra pela outra, presença de palavras ininteligíveis, levando a uma ausência de conteúdo significativo para o interlocutor. Na imagem vocês veem um exemplo de um jargão. Ao paciente afásico foi requerido que ele descrevesse a figura de um guarda de trânsito. Então ele descreveu da seguinte forma: este é um homem formado especialmente informado como um delegado em direção de todas as diversas mirações, na direção de suas figações, conformados pelas ordens de cada sentido. Então este é um exemplo típico de jargão.
A logorreia também é um comportamento linguístico onde o ritmo de fala é mais acelerado que o normal e o discurso logorreico é bem típico das afasias sensoriais, das afasias receptivas. Já a logopenia é um ritmo de fala mais reduzido que o normal e esse comportamento linguístico atualmente serve para diferenciar, para caracterizar a afasia progressiva primária, que é um quadro ah, demencial. O agramatismo, onde há uma alteração na estrutura sintática caracterizada pela omissão de elementos da frase como artigos, preposições, conectivos, ou seja, palavras gramaticais. O agramatismo é uma redução drástica daquela quantidade de palavras ao que eu me referi quando eu falei da fluência. Então, um paciente agramático é geralmente um paciente não fluente. Com relação aos comportamentos linguísticos da linguagem escrita, nós temos as paralexias, que são distorções ou substituições de palavras na leitura, e aí nós classificamos como paralexia literal, grafêmica ou verbal, e as paragrafias, que são distorções ou substituições de palavras na escrita, também classificados como paragrafia literal, grafêmica ou verbal. Tá? Ainda na linguagem escrita, nós temos a jargonografia, que é o similar na escrita ao que nós temos na oralidade. Produção escrita contendo numerosas paragrafias de sintaxias e neologismos. Já a dissintaxia é uma falha em produzir palavras essenciais à frase, com violação das regras de morfossintática. É um texto bastante desorganizado. Como exemplo, aquela reprodução de um jargão, aquilo foi uma expressão oral do paciente afásico, mas poderia, se fosse escrito, seria uma jargonografia com presença de dissintaxia. Bom, com relação, agora que nós acabamos de ver os comportamentos e as habilidades linguísticas, eu vou me falar um pouco da avaliação e da intervenção das afasias. Hoje em dia nós temos alguns instrumentos que vão nos ajudar a entender melhor a afasia no seu aspecto linguístico. Dentre eles, nós temos o teste de reabilitação das afasias, o teste Rio de Janeiro, de autoria da fonoaudióloga Regina Jakubowics. Nós temos também o teste de Boston, que é um teste americano e bastante utilizado também aqui no Brasil, não está validado. Ou melhor, está validado, mas não é comercializado, infelizmente. Nós temos o teste, entre o teste de reabilitação das afasias e de Boston, uma bateria de testes lançada recentemente, que é o Neopsilin, que é um teste que avalia não somente a linguagem, mas outras habilidades cognitivas da afasia, como a atenção, a memória, a função executiva. E o teste Tolkien, que é esse das figuras geométricas que vocês estão vendo na tela, as figuras geométricas coloridas, que é um teste bastante utilizado para avaliar a compreensão auditiva dos afásicos e a memória de trabalho também em casos que não sejam somente de afasia. Bom, com relação à intervenção, nós temos algumas teorias que fundamentam as diferentes metodologias de intervenção, e nós temos a psicolinguística, que um dos métodos que eu vou mencionar, o método orientado para a linguagem, ele tem a fundamentação psicolinguística. A psicolinguística, ela trata dessa associação entre o cérebro e a linguagem, e principalmente os aspectos da linguagem, como o fonético, o fonológico, o morfológico, o sintático, o semântico e o pragmático. Então, o que vai ser reabilitado, o foco da metodologia psicolinguística seria a reabilitação desses aspectos da linguagem. Já a neuropsicologia, ela vai se preocupar em entender a arquitetura funcional daquelas habilidades linguísticas que eu mencionei anteriormente. Então, por exemplo, para você nomear um objeto, você precisa de reconhecer visualmente o objeto, você precisa de ir na sua memória semântica
e verificar se você conhece, se aquele objeto faz parte do seu mundo, e isso está registrado na sua memória semântica. Você tem que programar motoramente a palavra que você quer dizer e depois emitir essa palavra. A neuropsicologia tenta entender cada uma dessas fases de um processo de nomeação para intervir em cada uma delas. Já a pragmática, ela se preocupa em desenvolver a utilização da linguagem em contextos comunicativos os mais diversos, né? E as teorias comportamentais, na verdade, elas são teorias que preconizam mais como você deve lançar o estímulo, apresentar o estímulo para o paciente e requerer uma resposta desse paciente. São as teorias comportamentais. Aqui eu tenho no quadro, nessa imagem, eu fiz um pequeno resumo das várias metodologias de intervenção existentes. A K seria a comunicação alternativa suplementar, que é muito utilizada em fase global, em afasias globais, ou então em fase aguda do acidente vascular cerebral, quando o paciente afásico está completamente impossibilitado de se expressar. Em alguns casos isso pode acontecer. A terapia orientada para a linguagem, que é uma terapia de fundamentação psicolinguística, e ela é voltada, a metodologia é voltada para a recuperação dos aspectos da linguagem de fonéticos, fonológicos, semânticos, sintáticos, pragmáticos. A terapia específica para anomia, onde o que é preconizado é a utilização de pistas e estratégias para que o paciente afásico possa emitir a palavra. A terapia de linguagem induzida por constrição, que é uma terapia bastante recente, e aonde o paciente afásico ele é limitado a sua comunicação somente à expressão oral. Não é permitido a ele nenhuma outra forma de comunicação, seja gestual, seja escrita. Ele somente a metodologia toda desenvolve a comunicação somente através da expressão oral. Hoje nós temos a informática, que não é uma metodologia de reabilitação de afásicos, mas você encontra muitos aplicativos, principalmente para nomeação, que podem ser utilizados na reabilitação. A terapia de comunicação funcional, que é de fundamentação pragmática, onde são colocados para o paciente situações de comunicação do dia a dia, como por exemplo uma situação de compra no supermercado ou então de compra numa padaria. O que o paciente tem que falar, o interlocutor responde, então assim, é criada uma situação de comunicação com uma dramatização de uma situação de comunicação. As metodologias multimodais, nós denominamos aquelas metodologias que utilizam vários aspectos das várias metodologias. Por exemplo, eu posso, com o mesmo paciente, usar a terapia orientada para a linguagem, ao mesmo tempo que a terapia de comunicação funcional e também, em alguns momentos, a comunicação alternativa e suplementar. E, finalmente, a terapia de entonação melódica, que utiliza a variação melódica que nós temos na nossa conversação para ajudar na expressão do paciente. Ao paciente é requerido que ele cante as palavras, né? Que ele use uma melodia para dizer o nome, ou fazer cumprimentos, ou dizer o nome dos objetos. Então, basicamente, essas seriam as terapias, metodologias de reabilitação mais utilizadas na afasia. E recentemente, não está aí nessa imagem, mas a gente também pode colocar como metodologia de reabilitação a estimulação transcraniana. Ainda está assim, muito engatinhando na recuperação, com relação à recuperação das afasias, mas já está sendo utilizada em alguns hospitais, em algumas
locais de reabilitação. Bom, então agora eu vou passar para um outro distúrbio neurológico importante, distúrbio fonoaudiológico de paciente neurológico importante, que é a disartria. Como eu disse a vocês, eu não vou aprofundar muito no tema afasia, porque senão a gente poderia passar a tarde toda aqui conversando, realmente é um assunto bastante complexo, como também é a disartria. Na disartria, o que nós temos? Nós temos uma alteração de comunicação oral resultante de distúrbio no controle muscular do mecanismo da fala, devido a uma paralisia, fraqueza ou incoordenação. Tem também uma etiologia neurológica, ou seja, um acidente pode ser decorrente de um acidente vascular encefálico, ou de um traumatismo crânioencefálico, ou de doenças neurodegenerativas. O exemplo de doença neurodegenerativa seria esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla, que apresentam disartrias bastante características. Os sistemas sensoriais, habilidades de compreensão, atenção e cooperação encontram-se preservados na disartria. E é uma alteração motora de fala congênita, pode ser congênita, mas pode ser também adquirida. E como eu já disse, a etiologia é de origem neurológica. Aí eu creio que aqui tem uma outra definição, uma definição que eu gosto muito uma definição de disartria que eu gosto muito, que é a definição do Lapointe, onde as disartrias são, por definição, alterações da comunicação oral causada por paralisia, fraqueza, tonicidade anormal ou incoordenação dos músculos usados na fala, coexistindo com alterações, distúrbios de respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia. Como eu disse no início da aula, a disartria pode vir associada a um quadro afásico, mas ela pode vir também isoladamente, como no caso da esclerose lateral amiotrófica e da esclerose múltipla. Bom, agora vamos começar a discutir um pouco os tipos clínicos de disartria. O primeiro tipo clínico é a disartria flácida. As características da fala para cada paciente com disartria flácida variam dependendo do tipo do nervo afetado. O nervo pode ser o nervo trigêmeo, o facial, o vago, o hipoglosso, o frênico e o intercostal. E também vai depender do grau relativo à fraqueza resultante do dano. Então, o que eu tenho, como a disartria ela é uma alteração de fala, quais são os aspectos da fala? A fala ela é caracterizada por respiração, fonação, articulação, ressonância e prosódia. Por exemplo, o nervo frênico ou intercostal são nervos que inervam o pulmão e o diafragma. Se eu tenho uma paralisia, alguma coisa que afeta o nervo frênico ou intercostal, a minha respiração vai ficar reduzida, a minha capacidade respiratória vai ficar reduzida e com isso vai afetar a minha fonação e consequentemente também a minha articulação. Porque esses 5 aspectos da fala, eles podem ser vistos isoladamente, mas eles estão extremamente integrados, tá? Por exemplo, o hipoglosso é um nervo que é responsável pela movimentação da língua. Se eu tiver uma paralisia do hipoglosso, eu vou ter uma alteração na minha articulação. Tendo uma alteração na minha articulação, eu vou tentar minimizar aumentando a minha fonação e por aí tentando usar a minha fonação para compensar a minha dificuldade de articulação, eu vou usar excessivamente a minha respiração. Então eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que está tudo bastante integrado e sincronizado. Bom, com relação à disartria atáxica, que seria o segundo tipo de disartria, ela está associada com lesões encefálicas envolvendo o cerebelo e as suas conexões. Com isso eu tenho uma imprecisão articulatória, olha a questão da articulação que eu falei anteriormente, com consoantes e vogais distorcidas e articulação irregular. Eu vou ter um excesso prosódico, olha a prosódica também como sendo um dos aspectos da fala, com excesso de entonação, monotonia, fonemas prolongados e velocidade lenta.
e terei uma insuficiência com isso, eu terei uma insuficiência fonatória, com uma insuficiência prosódica, uma aspereza, um monopite e a monolaudnes. Na disartria hipercinética, eu tenho dois grupos de disartria hipercinética. O grupo das disartrias relacionadas a hipercinesias rápidas, que são as coreias, os espasmos mioclônicos e os tiques. O mais comum aqui seria a coreia de Huntington, a mais conhecida, a disartria que surge que aparece na coreia de Huntington, e as hipercinesias lentas, caracterizadas por distonia, discinesia tardia e a tetose. Bom, a disartria hipocinética é a disartria conhecida da doença de Parkinson. E ela como a doença de Parkinson, ela é caracterizada por rigidez muscular, tremor, bradicinesia e redução da capacidade respiratória. Esses 4 aspectos da doença de Parkinson vão influenciar na musculatura envolvida na produção da voz, da fala e da deglutição também. Bom, eu também tenho as disartrias mistas, que é a combinação de vários tipos de disartria, envolve 2 ou mais tipos de disartria. E a disartria presente na esclerose lateral amiotrófica, na esclerose múltipla e na miastenia. Há um estudo realizado em 1995 com 300 casos de disartria mista, onde foram identificados disartrias, a combinação da espástica com a flácida em 42%, da espástica com a atáxica em 23%, da espástica com a hipocinética em 7%, e uma combinação de espástica, flácida e atáxica com 6%, e uma combinação de hipocinética e hipercinética em 3%. Ou seja, características de um tipo você encontra características de 2 ou mais tipos de disartria numa mesma doença neurológica, tá? Como eu já disse, os distúrbios neurológicos são a principal causa, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, a doença de Wilson, e também o traumatismo crânioencefálico. No TCE nós encontramos muitos casos de disartria mista, é muito característico no TCE. Agora, para finalizar, a apraxia. A apraxia ela é uma alteração fonoaudiológica bastante interessante, muito pouco estudada e recentemente estudada. Então nós ainda estamos descobrindo muitas coisas com relação à apraxia de fala e apraxia bucofonatória. A apraxia ela é definida como a incapacidade na programação dos movimentos musculares necessários para a produção e sequência de fonemas. Ela é uma alteração considerada motora e linguística da fala, pode ser adquirida e pode ser também do desenvolvimento. A apraxia do desenvolvimento recentemente tem sido muito estudada por conta dos desvios fonológicos encontrados na população infantil. Já na população adulta, é uma apraxia adquirida pós acidente vascular encefálico, TCE ou doença neurodegenerativa. E tal como na disartria, os sistemas motores, sensoriais, as habilidades de compreensão, atenção e cooperação encontram-se preservados. A imagem final da apraxia, que é a diferença entre a apraxia bucofonatória oral e a apraxia verbal da fala. Na apraxia bucofonatória oral, ela é caracterizada pela inabilidade em realizar voluntariamente movimentos com as estruturas do complexo oral, como a língua, lábios, embora a musculatura esteja preservada. Por exemplo, eu posso pedir ao paciente para ele colocar os lábios em bico, né, protuir os lábios, colocar em bico, e ele voluntariamente não conseguir. Mas imediatamente após essa ordem, eu posso oferecer para ele uma vela para ele apagar. E ele consegue apagar sem nenhuma dificuldade. Quando você apaga uma vela, você tem que protuir os lábios. Então o problema não é da musculatura, ele é um problema de programação, planejamento, programação e execução voluntária daquele movimento. Tudo que é voluntário, tudo que o paciente tem que fazer conscientemente, ele tem dificuldade. Na apraxia verbal ou de fala, a gente tem uma série de um contraste existente entre a execução voluntária e involuntária da fala. O sujeito
em tarefas específicas ele tem mais dificuldade do que numa conversação informal. E muitas vezes, e mesmo durante essa conversa informal, durante essa fala, que a gente chama de fala improvisada, ele pode apresentar uma variabilidade de erros fonéticos e fonêmicos bastante grande. Em alguns casos de apraxia de fala, a fala do paciente é muito semelhante à fala de um gago. Ele apresenta muitas disfluências, mas não bloqueios. Ele apresenta uma repetição de fonemas, não bloqueios desses sons. Então essa seria a dificuldade. Geralmente o sujeito que tem uma apraxia bucofonatória muito grave, ele não apresenta nenhuma oralidade, ele está no estado de mutismo, e alguns pacientes que têm uma apraxia de fala têm dificuldades em algumas tarefas bucofonatórias também. Então isso depende da avaliação que a gente vai fazer. Como também a intervenção na afasia, na apraxia, vai depender do aspecto bucofonatório e do aspecto da fala do paciente. E eu gostaria de voltar um pouquinho na intervenção da disartria para dizer para vocês que como a fala é caracterizada pelo aspecto da fonação, da articulação, da respiração, da ressonância e da prosódia, numa avaliação da disartria, são esses aspectos que são avaliados e, evidentemente, que a reabilitação também vai constar da intervenção nesses aspectos. Então, se eu tenho uma paralisia, uma paresia de língua, eu vou trabalhar essa paresia de língua. Se eu tenho uma alteração de fonação, eu vou trabalhar a fonação. Se eu tenho uma alteração de ressonância, eu vou trabalhar a ressonância. Geralmente o disártico ele tem alteração em todos esses aspectos, em maior ou menor grau. Então, na avaliação, a gente faz a verificação da qualidade dessa fala, da qualidade dos aspectos dessa fala, para poder planejar a nossa intervenção. Então, eu acho que agora nós terminamos mesmo. Eu quero agradecer a atenção de todos e estou aberta para as perguntas e para uma conversa com os profissionais. Olha, existe... como é que é o nome dela? Só um minutinho. Lucília. Ô Lucília, você conhece a Booktoy? Entra no site da Booktoy, porque lá tem muito material não específico de afasia, mas, por exemplo, assim, eu costumo trabalhar, eu tenho um material que é a coleção, os volumes da Papaterra Limonge, que são 8 volumes, é um livro de exercícios de linguagem. A Regina Jakubovics também tem um livro de exercícios para a linguagem. A Booktoy existem vários jogos e de sequência lógica, jogos em que você tenha que combinar, por exemplo, um objeto com uma qualidade, com uma personagem. Na verdade, você tem que buscar material que desenvolva a linguagem. Não existe um material específico para a afasia, mas sim materiais que desenvolvam a linguagem, seja no seu aspecto da nomeação, seja no seu aspecto da elaboração de enunciados, de frases, de sentenças. Existem, por exemplo, no site, eu não sou paga pela Booktoy para fazer propaganda, mas é porque é a única livraria que eu conheço que é específica de fonoaudiologia. E lá você também pode encontrar loto sonoro, que a gente utiliza muito loto sonoro para trabalhar a compreensão, né? Então, assim, eu acho que lá você vai ter uma série. Então vamos ser mais objetivos. O loto sonoro para trabalhar a compreensão, os jogos, sequência lógica para trabalhar enunciados, jogos de sequência lógica. Esses mesmos jogos de sequência lógica você pode trabalhar nomeação, os livros de exercícios de linguagem, de aumento de vocabulário, que você vai desenvolver antônimo, sinônimo, trabalhar essa flexibilidade da linguagem.
Olha, Jussara, existe um livro da Karen Ortiz, que é uma fonoaudióloga da Unifesp. É um livro que chama Distúrbios Neurológicos Adquiridos, Fala e Deglutição. Nesse livro ela tem uma avaliação, que é a avaliação que inclusive nós utilizamos aqui no nosso ambulatório do curso de fonoaudiologia. Tem uma avaliação de disartria muito boa e uma avaliação de apraxia bucofonatória e de fala. Está presente, está no livro. Você é a única forma de você conseguir essas avaliações é comprando o livro. E o livro também traz capítulos explicando como fazer essa avaliação e por que avaliar aqueles aspectos. Eu acho que vale a pena, é uma boa aquisição, vale a pena a gente adquirir, comprar esse livro. É o que eu uso aqui no ambulatório do curso de graduação em fonoaudiologia. Ela está perguntando qual que é a autora. Karen Ortiz é a organizadora do livro. São vários capítulos de diferentes autores, mas a organizadora do livro é a Karen Ortiz. Ortiz, O-R-T-I-Z. Olha, geralmente a gente começa a apraxia, quando a pessoa, ou uma criança ou um adulto tem apraxia bucofonatória, a gente, assim, usa muito os nossos recursos da motricidade orofacial. Então a gente começa, por exemplo, desenvolvendo no paciente uma conscientização dessas estruturas. E a gente começa a desenvolver a conscientização dessas estruturas através de um trabalho com a sensibilidade e com a articulação, né, com a movimentação dessas estruturas. Então eu começo fora do espelho, a gente usa muito o espelho também, mas antes de ir para o espelho, eu faço toda a parte de sensibilização, de massagem, de estimulação quente e frio, com diferentes texturas também, faço massagem no paciente. Depois eu vou pro espelho e porque assim, ele não consegue, por exemplo, a gente pede ele para abrir a boca, e muitas vezes ele não consegue abrir a boca, mas ele abre a boca toda hora porque ele está se alimentando, ele bebe água, então você abre a boca. Então o problema não é abrir a boca, o mecânico, a parte mecânica de abrir a boca, e sim a organização para poder realizar esse ato. Então a gente usa muito facilitação, abrir e fechar a boca, protuir, estirar os lábios. Então eu começo com a facilitação desses movimentos. Depois eu vou entrando, à medida que eu vejo que o paciente já tem condição já começa a ter um pouco de consciência com relação ao ato motor. Aí eu já entro com a vocalização de vogais, depois a vocalização de ditongos, depois eu associo a um fonema, geralmente um bilabial, que é um fonema mais visível, b, b, m, são fonemas mais facilmente visualizáveis. E aí eu associo esse fonema com os ditongos, tentando formar monossílabos, tipo, vamos supor, eu trabalho A, I, U, depois os ditongos ai, ou, ia, né, ui, e aí eu entro com uma consoante que seria, vamos supor, o M, o M, né? Então, começo com mia, mal. Então assim, eu vou associando o fonema com o ditongo para formar pequenas palavras monossílabas. Num segundo fonema, eu não escolho um outro bilabial, não. Eu vou para um fonema que tenha um ponto articulatório completamente diferente daquele, porque senão eu posso estimular a um fenômeno que é a perseveração. O paciente quer fazer uma coisa, mas ele acaba realizando o que ele realizou anteriormente. Então, basicamente é isso. No livro da Ortiz tem a terapia dos 8 passos, bem descrita a terapia dos 8 passos, que ele é muito eficiente. Usando dentro desse contexto, como é que você faz, usando esse conteúdo de vogais, de tongos
e fonemas, formando palavras semantizadas, como é que você, o aspecto mais do estímulo e da resposta. A terapeuta faz, o paciente repete, depois a terapeuta começa a fazer, interrompe, o paciente continua. É muito interessante, chama Terapia dos 8 Passos, está no livro da Ortiz também. Agora, se você quiser, eu posso, como eu sou eu sou colaboradora do CEP Telesaúde, você me envia uma teleconsultoria e eu te mando material, pelo menos o da terapia de 8 passos eu posso te mandar. E recentemente eu enviei para uma fonoaudióloga do interior a avaliação de disartria e de apraxia de fala. Quem foi que pediu foi Larissa? Quem me pediu a avaliação, quem me comentou pedindo uma orientação com relação à avaliação, eu também posso mandar, posso enviar. Jussara, né? Mas o livro é muito interessante, eu acho que vale a pena. A Ana Alice, ela pediu só para a senhora repetir o nome do livro, da Sara Ortiz. Chama Distúrbios Adquiridos de Fala e Deglutição, da Karen Ortiz. Ele é de 2006. Então, distúrbios adquiridos de fala e deglutição. Distúrbios adquiridos, fala, deglutição. Ela tem um outro livro que chama Distúrbios Adquiridos, Linguagem e Cognição, que aí fala de afasia, demência e tudo mais. É da editora Manoli, se não me engano. A doença de Wilson é uma doença neurodegenerativa. Então, o que é a nossa atuação na doença neurodegenerativa? A gente não pretende, não há uma perspectiva da reabilitação total, mas há a perspectiva de fazer uma intervenção que eu chamo de uma intervenção intermitente. Você intervém durante um tempo, estabiliza o quadro, dá uma alta temporária para o paciente e fica monitorando. É essa conduta que nós temos aqui no nosso ambulatório. O paciente chega, nós fazemos um tratamento em torno de 10, 12 sessões. Assim que o quadro estiver estabilizado, a gente dá uma alta temporária e pede ao paciente que volte 2, 3 meses depois e começa a monitorar. Porque a doença, eu não sei, dessas doenças neurodegenerativas, algumas têm um efeito, um declínio em escada, outros têm um declínio mais contínuo, mas a verdade é que vai acontecer esse declínio, né? A nossa intervenção só vai minimizar as consequências desse declínio, e vai tentar estabilizar o mais tempo possível. Infelizmente, né, doença neurodegenerativa não tem muito o que recuperar, né, no sentido da cura, né, não existe isso. Mais alguma? A gente pode finalizar? Pode. Já está vendo? Bom, eu espero que eu tenha correspondido às expectativas de vocês. Como eu já disse, eu sou colaboradora de Telesaúde. Se vocês quiserem continuar ou fazerem outras perguntas ou discutir casos mais específicos, eu estou à disposição, né? É só entrar em contato comigo através da rede. E fico aguardando uma outra oportunidade da gente poder aprofundar alguns temas, e isso vai depender muito de vocês, da necessidade de vocês, né? A gente aprofundar, a gente quer muito saber do que vocês estão necessitando saber para a gente organizar mais videoaulas, né? Mais videoconferências, mais webaulas, tá? Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para a gente continuar a nossa conversa num outro momento. Muito obrigada. Chegou mais uma, que acho que a gente pode... Pode, claro. Da Lucília, ela perguntou: iniciar fonoterapia em paciente afásico após 1 ano de AVC, é possível ter boa evolução? Claro que sim, claro. Nós temos grandes experiências aqui no nosso ambulatório. Eu já tive a experiência de iniciar tratamento em afásico crônico, com 4, 5, 6 anos
de AVC e que nunca tinha feito nenhum tratamento fonoterápico antes. Tudo vai depender da metodologia que você vai utilizar agora. Há casos em que a evolução é muito pequena, você tem que investir e ver que resultado que você pode conseguir. Mas a gente não pode dizer que um afásico crônico não vá ter evolução. Tem casos que tem uma evolução muito boa e há casos que não tem evolução. Eu sou pela intervenção sempre. Mas, evidentemente que que se é um paciente que já tem 5, 6 anos de afasia crônica, a minha expectativa com relação à melhora dele vai ser menor do que um paciente. Eu acho que 1 ano ainda é muito recente. Pode iniciar assim que você vai ter uma boa evolução. O que vai interferir um pouco nessa evolução é a idade, quer dizer, quanto mais velho o paciente, né, quanto mais idade o paciente tiver, mais a evolução é mais lenta, o tamanho da lesão, as lesões muito extensas, né, tem uma dificuldade de evolução maior. Escolaridade, porque a escolaridade ela faz parte do que a gente chama de reserva cognitiva, e a reserva cognitiva é extremamente importante para a evolução do quadro, né? E a metodologia e a frequência de atendimento também. Agora encerramos então. Muito obrigada e uma boa tarde para vocês.